Povo do Senhor, bom dia. Que alegria voltar a essa amada igreja e rever pessoas tão queridas. Mas eu quero convidar você a abrir a Bíblia no Evangelho de São Marcos, lá no capítulo 4. Evangelho de São Marcos, capítulo 4. Vamos fazer a leitura de um episódio muito conhecido por todos nós. O episódio registrado a partir do verso 35. Se há alguém próximo a você que não tem nas mãos a Bíblia, chega pertinho dele, chega pertinho dela, para que junto possa acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Evangelho de São Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. E enquanto você já folheia a Bíblia procurando o texto, aproveite esse momento, vire-se para a pessoa que está ao seu lado e diga: você não veio aqui em vão. Ei, fala com mais fé, por favor, com mais convicção, para a pessoa acreditar no que você está dizendo. Às vezes tu fala uma coisa tão bonita, sem entusiasmo nenhum, parece até que você não tem convicção do que você está falando. Então tem gente que tem a verdade e fala como se fosse mentira. E tem gente que tem a mentira e fala como se fosse a verdade. Então nós temos a verdade e vamos falar como verdade que é. Amém, irmãos? Então para a pessoa que está do seu lado, de novo você fala assim: Deus vai abençoar você. Quem crê nisso, diga amém. Isso aí. Fala como quem acredita, né? Não tu vira para o lado da pessoa: Deus vai abençoar você. Aí o outro olha assim: essa bênção eu não quero não, irmão. Essa bênção derrubada, fraca, né? Evangelho de São Marcos, capítulo 4. Quem achou, me dá o sinal de joia aí. Faz assim. Beleza. Quem não tiver com Bíblia, por favor, se você perceber isso, cole ao lado da pessoa que está contigo. Estamos lá no Pará, trabalhando lá na União Norte, tomamos conta do Pará, do Maranhão e do Amapá. Posso dar uma notícia para você? Somos 300 mil adventistas naquela região, amém? Dos 300 mil adventistas que compõem a União Norte, destes, aproximadamente 210 mil são jovens. A maior população jovem adventista do mundo está na União Norte. Nossa faixa etária, em média, gira em torno de 35 anos de idade, em média. É um povo jovem, e como eu sou o departamental de jovens e lá é uma igreja jovem, nós estamos mandando geral. Estamos dominando lá, em nome de Jesus. Aliás, eu tenho dito para os meus jovens lá, que se somos a maior população jovem da divisão sul-americana, e a divisão sul-americana tem o maior número de membros dentre todas as divisões, somos a maior população jovem do planeta. E como só tem igreja adventista no planeta Terra, porque os mundos não caídos não precisam nem de igreja adventista, nós somos a maior população jovem da igreja adventista do universo. Ô glória! É só para dar uma massageada no ego, né? Mas depois a gente joga o povo para a lona, para o momento da humildade. Mas vamos em frente, palavra do Senhor na mão, Ele tem muito para nos dizer nessa manhã. A história é muito conhecida, o episódio muito familiar por todos nós. Certamente você já pregou ou ouviu dezenas, centenas de mensagens acerca deste texto, e eu vou procurar ser o mais direto e objetivo possível. Marcos capítulo 4, a leitura a partir do verso 35, começa dizendo assim: Naquele dia, ao anoitecer, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado. Outro lado de onde, pastor? Te digo, Mar da Galileia. Outro lado de onde? Não, fala igual gente viva, filho. O outro lado de onde?
para você ficar mais esperto do que você já é. O mar da Galileia na Bíblia também é chamado de mar de Tiberíades. Mar de Tiberíades igual a mar da Galileia. Mar da Galileia é a mesma coisa de mar de Tiberíades. Pergunto, qual é o outro nome do mar da Galileia? Para você ficar mais esperto do que você já é, são 20 quilômetros de comprimento, 11 de largura. Enorme, 20 de comprimento, 11 de largura. Por isso que é chamado de mar, por causa das suas dimensões. Mas, na verdade, é um lago, água doce. Estive lá por 2 vezes, fiz questão de mergulhar, cair de boca e bebi da água, e é doce mesmo, irmão, comprovado cientificamente pelo doutor Eduardo. Água doce. A maior porção de água doce no mais baixo nível em relação ao nível do mar aqui no planeta Terra. Mar da Galileia, mar de Tiberíades, 20 de comprimento, 11 de largura, água doce. Este lago é formado pelo desembocar das águas do Rio Jordão. Até aí tá bom? Já deu para você pegar o doutorado em Mar da Galileia. Quem entendeu, amém. Dá o sinal de que entendeu. Se você não entendeu, não tem problema. Isso é a parte menos importante do sermão. Vamos em frente. Este é o cenário escolhido por Cristo para a realização de um grande e inesquecível milagre. E o texto diz: deixando a multidão, levaram o mestre no barco, assim como ele estava. Pergunta, pastor? Fala. Como é que o mestre estava? Levaram-no ao barco do jeito como ele estava. Como é que ele estava? Segura a tua pergunta que daqui a pouco a gente responde. Vamos em frente. Os outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval. As ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. O barco estava se enchendo de água. Aqui, look me please, aqui, pay attention here. Barco se enchendo de água. Quem é que constrói um barco para que ele se encha de água? Até contamos com isso no processo da construção, mas não é um sonho de nenhum construtor que o barco se encha de água, porque esse não foi o propósito pelo qual ele está sendo criado, construído. Por que você está dizendo isso, pastor? Simples. Ninguém constrói barco para que ele se encha de água, mas às vezes ele se enche. Às vezes as coisas não funcionam do jeito que nós gostaríamos que elas funcionassem. Às vezes os nossos planos não se concretizam, nossos sonhos não se realizam. E o que é isso? É a água que entra dentro do barco. Olha só, ninguém aqui criou filhos para que ele se tornasse um delinquente. Ninguém educou sua criancinha desde a tenra idade para que ele se afastasse do caminho de Deus. Absolutamente ninguém. Mas olha só, hoje você está lidando com a situação do teu filho estar afastado da igreja. O teu filho está misturado com quem não presta, andando em más companhias, vivendo como um escravo no mundo das drogas. Você chora, você lamenta, você não criou o teu filho para isso. Eu não consigo imaginar você criando o teu filho menino. Eu quero que você cresça garoto e se torne o dono, o chefe do tráfico em São José dos Campos, o maior assaltante da cidade. Meu sonho para você, moleque. Pai nenhum cria o filho sob essas perspectivas. Absolutamente não. Queremos o melhor para os nossos filhos, mas às vezes as coisas não funcionam do jeito que nós gostaríamos que elas funcionassem. E de repente eu estou falando para um pai nessa manhã que o filho está longe da igreja. Estou falando para um pai nessa manhã que o filho está preso. Estou falando para um pai nessa manhã que o filho é um dependente químico. Isso não é o teu sonho. Sabe o que é isso, queridão? É água entrando dentro do barco. Assim como o construtor não constrói um barco imaginando assim, meu Deus,
Eu estou sonhando em construir este barco e que ele comece a navegar e que ele se encha de água, afunde e mate uns 15. Meu sonho. Ninguém sonha com isso, queridão. Ei, quer ver uma outra coisa? Você não vem ao altar da casa de Deus diante de um ministro, ou se na sua época, no seu contexto, foi numa igreja diante de um padre, e você foi ali selar a vida com a mulher da tua vida, ou com o homem, enfim, o casal estabelecendo o relacionamento matrimonial. No dia do teu casamento, você não estava assim, meu sonho, daqui a 3 semanas está divorciado, meu sonho. Ninguém sonha com isso. Mas às vezes o divórcio vem e bate a porta. Você não sonha com o divórcio, ele te alcança. Você não sonha com uma enfermidade e ela vem. Você não sonha com água entrando dentro do barco e daqui a pouco ela chega. Você não sonha com um filho delinquente e daqui a pouco ele se torna. Que é isso, pastor? Água entrando dentro do barco. Tempestade. Ninguém sonha com isso, mas lidamos com esta realidade todos os dias. Eu não sei quanta água está entrando no teu barco nesta manhã, mas eu sei que o Senhor Jesus está aqui para te dar uma força e nós vamos tirar essa água em nome de Jesus. Vamos em frente na leitura. O texto continua dizendo: os discípulos o acordaram e clamaram: Ô mestre, não te importa que morramos? É mais ou menos assim. Está dormindo enquanto a água entra dentro do barco? Está dormindo enquanto eu estou com câncer, Senhor? Está dormindo enquanto o meu casamento está acabando? Está dormindo enquanto o meu filho está preso? Está dormindo que não viu o acidente automobilístico que se envolveu minha família? Onde é que o senhor estava? Está dormindo? Acorda, o senhor não se importa conosco. E parece que a água que entra dentro do barco, às vezes impele-nos a acreditar que Deus anda meio sonolento quanto à nossa realidade, quanto ao nosso sofrimento, quanto à nossa dor. Mas investiguemos um pouco mais o texto bíblico. Verso 39. E o Rei do Universo se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E os discípulos apavorados perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Quem é esse? Ah, eu queria responder. Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é o pão da vida, a água da vida, ele é a porta, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o Emanuel, o Deus conosco, está aqui nessa manhã para nos abençoar. Eu não sei quanta água está entrando dentro do teu barco, mas eu sei que ele está aqui para nos socorrer, em nome de Jesus. Se você acredita nisso, segure na mão da pessoa que está ao seu lado e vamos orar em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra, que conforme Tua promessa, nunca volta vazia. Fala no nosso coração do jeito que só o Senhor sabe. Eu não quero te pedir inspiração. Tua palavra já é inspirada. Queremos aqui lhe suplicar, humildemente, misericordiosamente, iluminação do teu Espírito para compreender tua inspirada palavra. Tem muita gente aqui por trás dessa roupa bonita que usa, com muita água entrando dentro do barco. Tem muita gente aqui encarando umas tempestades absurdas. Não planejamos isso, não sonhamos com isso, mas agora temos que lidar com isso. E assim como os discípulos clamaram pelo Senhor, nós te clamamos nesta manhã, para que tua intervenção coloque um fim
ou nos ajude a suportar esta maldita tempestade que nos atormenta. Nas tuas mãos colocamos a nossa vida e o fazemos porque é o mais coerente a ser feito. Em nome de Jesus, amém. Para a pessoa que está do seu lado, mais uma vez, diga: Deus vai abençoar você. Para a mesma pessoa, diga: então presta atenção no sermão. Tu quer bênção, se liga aqui. Ficar voando pelo WhatsApp agora, navegando no Facebook, eu vou lançar uma maldição na tua vida, meu irmão. Vamos em frente. Ah, pastor, Twitter pode, o senhor não falou? Está amaldiçoado do mesmo jeito. Vamos em frente. Eu comecei a leitura do texto junto contigo e você percebeu a seguinte declaração: os discípulos apanharam o mestre e levaram o mestre assim como ele estava. Então surge imediatamente a pergunta: como é que o mestre estava? Se levaram o mestre do jeito que ele estava, como é que ele estava? Olha o contexto. Ele trabalhou o dia inteiro, pregou desde o amanhecer até o entardecer. Ao final do dia, o mestre estava cansado, o mestre estava exausto, o mestre estava estressado, porque apesar de ser totalmente Deus, ele também era totalmente homem, cansado. E foi um dia em que a multidão não se afastou por um só momento. Ele pregou coisas extraordinárias, a parábola do joio e do trigo, da pérola de grande preço, o grão de mostarda, fatos inesquecíveis que transformam a nossa vida até os dias de hoje. Chegou no final do dia, o mestre estava cansado, tão cansado, que quando entrou no barco, imediatamente dormiu. Foi dominado pelo seu cansaço. Tem alguém cansado aqui? Não? Então, querido, vá procurar o que fazer. Você devia estar cansado. Semana devia ter sido mais dura para você. Vai capinar o quintal, bater uma laje, lavar uma louça. Vai fazer um negócio assim. Se não está cansado, é sinal que não fez nada. Se não fez nada, ficou de cabeça vazia. Filhinha, ocupa a tua cabeça com alguma coisa. Mas brincadeiras à parte, eu quero abrir meu coração para você nessa manhã. Posso? Então me dá um sinal de joia de autorização. Se você não autorizasse, eu ia falar do mesmo jeito. Eu também estou cansado. Mas não estou cansado de ter que viajar para um montão de lugar, Pará, Amapá, Maranhão, aqueles universos sem fim. Eu não estou cansado de ter que pregar em congressos jovens, semanas de oração. Eu não estou cansado de ter que atender pessoas. Eu não estou cansado de ter que fazer o meu trabalho como ministro do Evangelho, especialmente na área do ministério jovem. Não é isso que me cansa. Mas eu vou te dizer o que anda me estressando. Eu vou dizer para você por que eu ando meio cansado. Eu estou cansado de todos os dias ter que ver jovens saindo do caminho de Deus por conta das drogas. Eu já cansei de todo dia parar nos semáforos das grandes cidades, no sinal, e ver crianças pedindo esmola, muitas vezes para sustentar o vício de um pai que usa o filho para isso. Eu estou cansado de ver gente vendendo o seu corpo para obter sustento. Eu estou cansado de abrir as páginas dos jornais ou da mídia de um modo geral e ver sempre os mesmos assuntos: violência, corrupção, corrupção, violência, violência, corrupção. Cansei. Aliás, eu cansei de ir a cemitérios, me despedir de pessoas que estão tendo a vida ceifadas pelo câncer, por uma doença qualquer ou vítimas de um trágico acidente. Estou cansado de lidar com gente que se aproxima de mim para dizer: pastor, meu casamento acabou, não suporto mais aquela mulher, ou vice-versa. Estou cansado de ver pais com o coração partido, porque os filhos hoje estão afundados no pecado, distantes da presença de Deus. Cansei.
Quer saber de uma coisa? Eu já cansei do diabo no meu encalço, tentando destruir minha família, tentando destruir meu ministério. Cansei de ver na igreja pessoas que são bem tratadas por aquilo que elas têm e não por aquilo que elas são. Cansei, vou tratar bem esse irmão porque ele é endinheirado. Esse aqui eu não vou dar tanta importância não, porque ele é um pobre de marré de si. Ele tem alguma coisa para me oferecer, o outro não tem nada para me oferecer. Então é mais importante para mim que eu seja amigo desse aqui. Esse aqui para mim não é tão relevante. Cansei. Aliás, para mim que estou cansado, o Senhor Jesus nessa manhã se aproxima e diz: filhinho, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos. Quem quer o alívio de Deus nessa manhã, por favor, diga amém. E para mim, que como você anda cansado, sabe o que o Senhor Jesus diz nessa manhã? Te darei um novo céu e uma nova terra onde habita justiça. Ele nos dará um novo céu, uma nova terra onde habita justiça. Não haverá água entrando dentro do barco. Não haverá enfrentamento de tempestades que roubam o nosso sono, a nossa paz e faz-nos derramar lágrimas. É um novo céu, é uma nova terra onde habita justiça. Tempestades e água entrando dentro do barco, nunca mais. Quem deseja isso, diga amém. Para a pessoa que está do seu lado, digo: quero te ver no novo céu e na nova terra. Aqui, queridão. Ei, bonitão. Olha só. Enquanto não chega o novo céu, enquanto não chega a nova terra, nós ainda temos que lidar com a água que entra dentro do barco. Nós ainda temos que lidar com a tempestade que nos assalta e nos assola. Enquanto o novo céu e a nova terra não são estabelecidos, temos que lidar com estas tempestades. O que é a tempestade, pastor? Te explico rapidinho. Tempestade é o garoto Júlio. Júlio, eu não o via há 16 anos. E estando como líder de jovens lá em Minas Gerais, fui visitar uma missão Caleb. E ao visitar a missão Caleb, lá estava o Júlio, há 16 anos eu não o via. Carinhosamente sempre o chamamos de Macarrão. Macarrão, pastor! E corremos e nos abraçamos, dei um abraço apertado, ele se queixou de dores nas costas. Quem é o Júlio? Te digo. O Júlio é um garoto que tem uma cicatriz enorme no rosto causada por uma queimadura. Quando nasceu, o irmão, tomado por ciúme, foi até o berço onde ele estava, jogou álcool sobre ele e ateou fogo no próprio irmão. Os pais socorreram, levaram-no a tempo para o hospital, mas a cicatriz ficou. O rosto tomado por uma cicatriz causada por queimadura em alto relevo, resultado a pele toda repuxada. O Júlio não tem uma movimentação da mandíbula, uma articulação tão boa quanto eu e você. Ele fala com dificuldade. Aparência comprometida, fala com dificuldade. Posteriormente, o Júlio descobriu uma doença no globo ocular esquerdo, procurou o Sistema Único de Saúde, procura daqui, demora para ser atendido, finalmente, quando consegue, alguns meses depois, o oftalmologista lhe diz que ele precisa remover o globo ocular esquerdo. No lugar, o Júlio colocou uma prótese de vidro. Aparência comprometida, prótese de vidro no olho esquerdo. Fala com dificuldade. Lembra que eu dei um abraço no Júlio, ele se queixou de dores? Descobriu uma doença degenerativa nos ossos da coluna. Os médicos disseram para ele que é possível que daqui a alguns anos ele não tenha mais a chance de caminhar. O Júlio provavelmente não vai caminhar daqui a alguns anos. Olho de vidro, aparência comprometida, fala com dificuldade. Poderia se trancar num quarto escuro, se enfiar debaixo de uma cama, não querer ver mais ninguém à sua frente, não querer mais atender ninguém, amaldiçoar a Deus e o mundo. Deus de amor, conversa fiada. Deus que a ama, ajuda e está do lado, papo furado. Mas ao invés disso, olha como é que o Júlio encarou a tempestade. Pegou a última porção de dinheiro que tinha, pagou sua passagem, foi para o Triângulo Mineiro, interior de Minas Gerais,
dedicar suas férias para o evangelismo, porta em porta, através da missão Caleb. E como resultado direto do trabalho do Júlio, ele batizou 5 pessoas para a glória de Jesus. Tem tempestade, sim. A questão é como é que a gente enfrenta a parada. Tem gente que por muito menos entra num processo depressivo, se tranca, se isola do mundo e das pessoas. Como é que você enfrenta a água que entra dentro do barco? Como é que você enfrenta a tempestade? Esses dias eu recebi um telefonema e era um amigo arrasado, arruinado, porque a esposa foi fazer uma manobra com o carro na garagem, pediu para que a filha mais velha tomasse conta do bebê, o bebê escapuliu, foi para trás do carro e a esposa manobrando o carro para colocá-lo na garagem, atropela o próprio filho, cara. E o menino morre. E o cara me liga, pastor, que tempestade. É isso aí. Qual é a tua tempestade? Qual é a água que está entrando dentro do barco? A tua tempestade é teu casamento que está acabando? Teu filho que está longe dos caminhos de Deus? O teu trauma de infância que até hoje você não conseguiu esquecer, foi abusado por alguém e até hoje você carrega isso? Apresenta reflexos no presente que são pautados no comportamento passado e por isso não consegue ter um futuro com perspectiva positiva. Quais são tuas tempestades? Qual é a água que está entrando dentro do teu barco? E sabe de uma coisa? Por que Deus manda tempestade? Manda não, que Ele não manda coisa nenhuma ruim para os seus filhos. Por que Deus permite? Por que Deus permite o câncer que chegou aí à tua família? Por que Deus permite o trágico acidente? Por que Deus permite essas mazelas da vida? Qual é a razão da permissão divina para tanta água entrando dentro do barco? Por quê, pastor? Boa pergunta. Não dá para enumerar todos os itens, mas eu pelo menos te cito uns 3, quem sabe. Número 1, sabe por que Deus permite essa tempestade? Porque nós somos folgados. É isso mesmo, você é abusado. Nós somos tremendamente abusados. Nos achamos o dono da razão, gostamos de olhar as pessoas por cima, todos nós consideramos inferiores a nós, ninguém é mais coerente do que eu, ninguém sabe mais do que eu, ninguém tomaria uma decisão melhor do que a que eu tomaria se estivesse no lugar. Nós somos assim, folgados, construímos um pódio e nos colocamos no primeiro lugar. Andamos sobre o salto para olhar as pessoas por cima. No dia que a tempestade vem, rapidinho a gente desce do pódio, rapidinho a gente desce do salto, rapidinho reconhecemos a nossa limitação e pequenez e quão grandioso e limitado ele é. Rapidinho achamos o nosso lugar no dia da tempestade. Deus não manda tempestade para ninguém não, mas que Ele permite para você achar o teu lugar, permite. E desculpa, se você anda meio folgado, que haja uma tormenta, uma tempestade na tua vida tão intensa que rapidinho tu aches o teu lugar aí pertinho na presença de Deus. É para nos colocar no lugar certinho. Por que Deus manda a tempestade? Número 2, porque tem muita gente achando que esse mundo é legal, precisa de uma tempestade para entender que isso aqui não representa a vontade de Deus, não. Explica, pastor, explico. Outro dia eu fui fazer uma semana de oração numa igreja ricona, gigante. Aliás, é a maior concentração de adventistas ricos por metro quadrado que eu já vi na minha vida. Pensa na galera com dinheiro. A escala da semana de oração era assim, ó, um dia canto Prisma, um dia canto Leonardo Gonçalves, outro dia canto Nova Voz. Que semana de oração é essa, meu irmão? Os carros na garagem eu nem passava para ver, para não cobiçar nada do próximo. Ia direto para a igreja para manter consagração. Aí estou pregando na igreja lotadona, mais de 1.500 pessoas, semana de oração fervendo, bacana pra caramba. Aí na quarta-feira me chega um cidadão e fala assim: ô pastor, desculpa, eu não vi a semana de oração aqui, estou chegando somente hoje, eu sou um dos anciões da igreja,
e não pude acompanhar o início da semana de oração, e só hoje estou conseguindo vir, metade da semana. Eu falei, por quê, irmão? O que houve? Ah, pastor, eu tive lá na Dinamarca ver a minha empresa lá, como é que estava funcionando, depois eu visitei as minhas propriedades na França, sabe como é que é? Depois eu dei um pulo lá na Alemanha, sabe como é que é? Eu não sei não. Sei como é que é, tá maluco, irmão? Sei como é que é. Aí, pastor, resolvi todas as coisas relacionadas à minha empresa lá na Europa e estou chegando hoje aqui na semana de oração. Olhei para ele e falei, provação que tu está passando, hein, irmão? Vida dura essa tua, hein? Eu passeio lá pelo Maranhão, Amapá, e tu aí na Dinamarca aí tirando onda. Mas beleza, tranquilo. Pastor, mas fica tranquilo. Nós vamos aí remir o nosso tempo. Eu como? Sábado o senhor vai almoçar comigo. Beleza. O senhor e toda a liderança jovem aí que está organizando a semana de oração. Vocês vão lá em casa. Eu e a liderança jovem, a galera, a equipe de trabalho eram mais ou menos umas 80 pessoas. Como que eu e 80 pessoas vamos caber na sua casa, irmão? Não, não é minha casa, pastor, é apartamento. Que apartamento é esse? 80 pessoas. Aí fiquei curioso. Terminou a semana de oração, o término, o Léo estava cantando, falei com o Léo, a gente vai almoçar numa casa aí cuja sala cabe 80 caras no apartamento. Aí vamos lá então, né? Aí fomos, eu fui lá na maior expectativa, né? Hoje eu vou almoçar na casa do Lorival, não tem expectativa, né? Mas Lorival, eu fui lá na maior expectativa. Aí, a porta particular do elevador só para o cara. Aí abriu a porta, quando eu olhei, primeira música que veio na cabeça, o céu é aqui, se eu tomo tempo para almoçar. Que apartamento é esse, irmão? Uma mesa cinematográfica. Aí eu olhei para a mesa, 3 tipos de talheres, 3 tipos de garfo, 3 tipos de faca, 3 tipos de colher, 3 tipos de prato, 2 taças de cristal. Eu falei assim, cara, o que eu vou fazer com tudo isso? Uma faca e um garfo, um prato, resolvia a minha vida. O copo podia ser de requeijão. Na boa. Eu não fiz essa matéria no seminário, irmãos, como comer na casa de irmão rico, não tem essa matéria. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer, cara? Vou dar mole não. O que todo mundo fizer, eu faço também. Aí todo mundo geral pegou aquele guardanapo, sacudiu, peguei, botei no colinho. Aí antes deu a vontade de ir no banheiro, eu chamei o irmão, me mostra aí onde é o banheiro. Ô, pastor, vem aqui. O toalete é por ali. Banheiro é quem tem é pobre. Rico tem toalete. Toda vez que eu vou na casa do Lorival é só banheiro. Aí fui lá, né? Andei pra caramba dentro do apartamento do irmão para chegar no banheiro. Aí quis fazer uma brincadeira com ele. Vamos fazer uma brincadeira com o irmão. Vamos fazer uma brincadeira, né? Maçaneta toda dourada. Aí, irmão, essa maçaneta é de ouro? Ele, pastor. Tá falando sério? Pastor, toda folheada ouro. Você tá de brincadeira comigo? Não, pastor. Trouxe essa maçaneta lá da Europa e tal. Eu já fiquei sem graça. Aí eu olhei pro lavabo, as 3 torneiras douradinhas também. Vai dizer que essa torneira também é de ouro. Ele, pastor, as 3 são de ouro. Palhaçada, hein, irmão? Uma torneira dessa resolvia a minha vida. Aí eu viro para um cara desse e falo assim, irmão, nós temos que ir para o céu, cara. A vida aqui é ruim demais. A vida aqui é muito dura, irmão. Vamos para o céu, Jesus tem que voltar logo, pelo amor de Deus, é muita angústia. Não sei do que você está falando não, pastor. Não, nós temos que ir para o céu, porque lá as ruas vão ser de ouro. Aqui, pastor, já comecei pelas torneiras.
Não tenho dificuldade. Aqui, o camarada, boa pinta, bem vestido, a mulher linda, maravilhosa, bem vestida, os filhos formados, educados, firmes na igreja, família maravilhosa, tem casa em tudo quanto é lugar do planeta Terra, vai onde quer, quanto quer, gasta o que quiser, vida maneira. Eu conheço um monte de gente que come o pão que o diabo amassou, né, Lorival? Mas eu conheço muita gente que está com a vida legal, irmão. Aí tu vira para um homem desse, irmão, nós temos que ir logo para o céu, Jesus precisa voltar logo, que a vida aqui é ruim demais. Não surte muito efeito. Sabe por que Deus permite uma tempestade? Para a gente não acreditar que esse mundo é legal, porque senão, se tivermos um vidão aqui, a gente vai começar a achar que o pecado não é tão drástico, que foi uma fantasia pintada por Deus, de repente para nos enganar. Ei, o mundo é cruel, ei, o mundo é duro, e sabe quando que a gente descobre isso? Sabe quando descobrimos que isso aqui não reflete a vontade de Deus? No dia que tu tem que ir ao cemitério, enterrar teu próprio filho, enterrar um ente querido, aí você ora e diz, ora vem Senhor Jesus. O mundo é mau, irmãos. Tenha o que tiver, viaje por onde você quiser, use a roupa que quiser, o mundo não representa a vontade de Deus. E se de tudo de bom que você acha que tem por aqui, ainda não se compara ao que Ele preparou para você. Por que Deus permite a tempestade? Para a gente não começar a acreditar que esse mundo é legal. Eu quero um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Quem deseja, diga amém. Para que Deus me manda a tempestade? Para eu achar o meu lugar na presença dEle, de humildade, dependência. Para que Deus me permite a tempestade? Para que eu deseje o céu com mais propriedade. Quanto tempo eu tenho, filha? 5 minutos? Profético? 5 minutos, tu quebra minhas pernas, irmão. Já gastei 3 só falando contigo. Eu estava lá no meu escritório, quando eu trabalhava em Belo Horizonte. O telefone tocou. Alô, alô. Sou eu, pastor Eduardo? Sou o pastor Eduardo. O senhor é líder de jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Sou líder de jovens da Igreja Adventista. Quem que está falando? Professora Sônia. Pois não, professora. Eu sou responsável pelos assuntos de ressocialização do Presídio de Segurança Máxima Nelson Hungria, na cidade de Contagem, próximo a Belo Horizonte. Pois não, professora, o que eu posso te ajudar? Tem uma pergunta, pastor, faça. Vocês adventistas não pregam em presídio, não? Pregamos. Se pregam, por que nunca vieram aqui? Receba aí. Tom. Aqui nós temos 2.200 presos. O pessoal da Batista vem aqui, Quadrangular vem aqui, Presbiteriana vem aqui, Assembleia de Deus vem aqui, todas as pentecostais estão sempre aqui, o pessoal da Igreja Católica Carismática vem aqui também, mas os adventistas nunca vieram aqui. Vocês têm algum problema? Vocês acham que preso não merece receber a mensagem do Evangelho? Claro que não, merece sim. E por que vocês nunca vieram aqui? O senhor é pastor de jovens? Sou pastor de jovens. Eu tenho 2.200 jovens presos aqui. O senhor pode vir pregar aqui para eles, por favor? Eu, claro! Depois dessa, mano, como que tu não vai? Quando é que a senhora quer que eu vá pregar aí? Vem aqui todo dia. Eu, todo dia? Peraí, todo dia é melhor tirar logo a carteirinha de presidiário, né? Vai que eu recebo a bolsa que o governo manda, né? Todo dia não dá. Expliquei a natureza do meu trabalho, quantidade de viagens, para resumir a conversa, fechei com ela todas as quintas na parte da tarde. E eu fui lá, primeira quinta-feira, processo de revista, processo de cadastro, aquela coisa super demorada, passa pelo raio-x, aquele monte de negócio, leva o livro, leva a Bíblia, leva o estudo bíblico, leva um montão de coisa. Aí o agente carcerário que me conduzia me levou direto ao presídio 7. Presídio 7 não,
ao setor 7. E lá fui eu para o pavilhão 7. Aproximadamente 300 detentos ali dentro. Ele foi abrindo as portas e eu fui passando, até que cheguei no pátio. Era o horário do banho de sol, do recreio, entre aspas, deles. A galera estava aqui assim naquele espaço jogando futebol, os detentos, outros fazendo exercícios físicos, outros batendo papo, outros apenas sentados, cabisbaixo. E eu perguntei para o agente carcerário, onde é que eu prego? Aí ele virou e falou assim, é aqui mesmo. Mas o pessoal está jogando bola aqui, irmão. Tu prega aqui, quem quiser prestar atenção presta, quem não quiser vai continuar jogando bola. E normalmente o que acontece? Normalmente ninguém presta atenção. Aí eu vou pregar enquanto o pessoal joga bola. É possível até que você receba uma bolada de vez em quando. Ainda mais se a pregação for ruim. Ah, mas você está de brincadeira que eu vou pregar enquanto o pessoal joga bola. Não tem outra solução? Aí ele virou para mim e falou assim, tem sim, manda parar o futebol. Aí o irmão, parar futebol no meio de crente já dá morte? Tu não conhece. Os adventistas jogando bola, eu chegar lá, eu sou pastor, vamos parar para orar. Vai dar morte, irmão. Agora tu acha que eu vou parar o futebol no meio da população carcerária? Tem outra solução? Não tem. Conversa com o chefe do futebol. Então chama ele lá para mim. Ele foi lá chamar o cara, veio um cara grandão andando na minha direção. E quando chega pertinho, aí eu vi quem era. O ex-goleiro do Flamengo, Bruno. Aí chegou perto de mim, encostou. Eu olhei assim. E aí, Bruno? Aí ele. E aí? Bruno, sou o pastor Eduardo, expliquei a situação toda, vim aqui para fazer um culto e tal. Mas nessas condições aqui não dá, o pessoal jogando bola, ninguém vai prestar atenção. Fica difícil fazer culto assim, eu não vou ficar aqui gritando igual um louco para que ninguém escute. Ele, peraí, pastor, minha família é da Igreja Batista, durante toda a infância eu frequentei a Igreja Batista, eu acho o culto muito importante e eu vou te ajudar. Aí ele virou, manda a bola aí. Qual é, Bruno? Manda a bola aí, acabou o futebol, vamos fazer culto, o pastor está aqui para isso. Toda quinta não tem mais futebol, a partir de agora é culto. Qual é, Bruno? Qual é? Manda aqui, rapaz, eu estou mandando, mandaram a bola para ele, já pega a cadeira lá, pega a cadeira ali. Ele deu um monte de ordem rapidinho, juntou um montão de cadeira, daqui a pouco arrumou alguém com violão, começou a tocar o violão e o culto rolou, e eu estava lá feliz da vida, tal, eu e o meu obreiro bíblico Bruno. Bacana. Aí comecei uma série de 13 semanas lá, porque depois eu fui transferido para o Rio de Janeiro, mas cheguei uma série de 13 semanas. Teve um dia da reunião, que eu coloquei a galera assim em círculo, todo mundo sentado na cadeira, e comecei a perguntar um por um como é que está a vida. A começar por Bruno, que sempre sentava do meu lado. E aí, Bruno, como é que está a vida? Minha vida acabou, pastor! Acabou por quê? Eu era um candidato à seleção brasileira. Eu tinha um contrato previamente estabelecido para jogar na Europa. Minha vida acabou, minha vida acabou. E você, brother? Quem que você é? Está aqui por quê? Ah, pastor, eu estou preso aqui porque eu matei 21 pessoas e tal. E como é que está a vida? Ah, acabou minha vida também. O outro, você está aqui por quê? Ah, eu sou um camarada que participou do desvio aí do dinheiro do PT e tal, não sei o quê, estou aqui preso. E sua vida, como é que está? Ah, minha vida acabou, minha vida acabou, minha vida acabou. Comecei perguntando, só gente boa na roda. Não teve um maluco que quando eu perguntei, ele falou assim, pastor, eu sou adventista, tá fazendo o que aqui? Cala a boca, tu não é adventista não, tu é simpatizante. Se fosse adventista, eu não estava aqui, peste. Fala que tu gosta da igreja adventista, que um dia tu já frequentou e tal, mas tu não é adventista, irmão. É verdade, pastor, é verdade. Está aqui por quê? Aí explicou por que ele estava lá. Hoje está fora da igreja, fora do presídio, se rebatizou, me manda mensagem todo dia pelo Facebook. Giovanni, uma bênção, ore por ele. Para resumo de conversa, cada um explicou o motivo do seu sofrimento. Cada um estava sofrendo pela água que estava entrando dentro do barco, pela tempestade.
Aí eu saí dali, voltando para casa, dirigindo o meu carro. Acabou, né, irmã? Isso é água dentro do barco. Voltei. Enquanto dirigia, estava pensando o seguinte. Um jovem me procurou naquela semana e disse assim: pastor, estou sofrendo. Está sofrendo por quê? Estou sofrendo porque a minha namorada terminou comigo. E por que tua namorada terminou contigo? Porque eu disse para ela que eu não ia mais praticar sexo com ela, porque eu ia fazer um concerto com Deus e o sexo só depois do casamento. Ela terminou comigo e me chamou de frouxo. Minha vida está acabando, pastor. Estou sofrendo. Naquela mesma semana, um outro jovem me procurou para falar que estava sofrendo. Está sofrendo por quê, irmãozinho? Ah, pastor, eu estou sofrendo porque o meu professor está me perseguindo, disse que vai me reprovar na sexta-feira à noite se eu continuar não assistindo às aulas. E eu já justifiquei, já levei uma carta da igreja, mas ele falou: não tem jeito, eu sou autoridade na sala de aula e eu vou reprovar você por falta. E pastor, não posso perder o meu ano escolar, eu estou sofrendo demais, pastor. Aí você compara, um sofre porque matou, outro sofre porque roubou, outro sofre porque desviou dinheiro, outro sofre porque estuprou, e o camarada do lado de cá está sofrendo porque está querendo ser fiel a Deus. Aqui dói também, aqui machuca também, aqui o camarada chora, aqui o outro chora também, aqui ele perde noites de sono, aqui esse também fica acordado continuamente. Só que esse sofre por causa do pecado em si mesmo, esse sofre porque está tentando obedecer a Deus e o diabo está fazendo de tudo para acabar com a vida dele, para que ele desista de perseverar no caminho de Deus. Ambos sofrem, mas este sofre porque está pecando e este sofre porque quer vencer o pecado. Ei, todo mundo sofre nessa terra, todo mundo tem água dentro do barco, todo mundo tem tempestade, mas quer saber de uma coisa? Já que eu vou sofrer, eu decidi, eu vou sofrer para a honra e glória do Senhor Jesus. Se tem que ter um motivo para o sofrimento, eu vou sofrer por amor a Ele e não abro mão. Porque sofrer por Cristo é um privilégio. E o sermão não chegou nem na metade. E o tempo acabou. Mas eu vou te dizer o seguinte: se vamos sofrer nesse mundo, que seja para a honra e glória de Jesus. Sabe por quê? Olha aqui. Ninguém há cuja história esteja registrada aqui que não atravessou o vale da sombra da morte. O José foi o José porque passou pelo que passou, Daniel da mesma forma, Moisés da mesma forma. Não há nenhum homem de Deus sem ter passado pelo vale da sombra da morte, sem ter experimentado tempestade, sem ver a água entrando dentro do barco. Tu é folgado, sabe por quê? Você acha que você é o único que não pode sofrer. Você é melhor do que José, você é melhor do que o Daniel, você é melhor do que o Davi, você é melhor do que o Moisés. Ei, você é melhor do que Cristo, porque ele não merecia nada e sofreu mais do que qualquer outra pessoa. Aí você vem para cá se sentindo o bonzão, como se o mundo girasse em torno de você, como se você fosse o eixo do planeta Terra, reclamando de Deus porque você sofre. Pelo amor de Deus, por acaso você é melhor do que qualquer outra pessoa? Se todos eles passaram pela escola do sofrimento para obter o aperfeiçoamento, o crescimento, a estabilização da fé, só você que quer queimar etapas, pular etapas, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem água dentro do barco, tem tempestade nos atingindo, tem sim senhor, mas a questão não é essa. Eu não vou reclamar porque tem água dentro do barco, eu vou ficar feliz porque Jesus está dentro dele, e no final a vitória é certa em nome de Cristo. Eu não sei qual é a água que está entrando dentro do teu barco, não sei qual é a tempestade que você está enfrentando, e nem sei mais se você devia cantar aquela musiquinha: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem.
Mentira. Com Cristo no barco, as coisas às vezes não vão bem. Com Cristo no barco, as coisas às vezes não vão bem, mas vão terminar bem em nome de Jesus. O que eu não quero é que Ele esteja ausente do meu barco. Não quero. Eu quero que Ele esteja comigo todos os dias até a consumação dos séculos. E não importa qual seja a água que esteja entrando dentro do seu barco. Nesta manhã é o momento que Ele escolheu para segurar nas tuas mãos e dizer: filho, você não está sozinho nessa parada não. Nós vamos em frente. Nós vamos vencer. Porque a maior batalha eu venci. E essa daí vai ser mais fácil para nós dois. Fica do meu lado, que a vitória é tua. Eu estou cansado. Eu quero um novo céu e uma nova terra onde habita justiça. E que Deus me dê forças ao lado dele, para que a gente consiga chegar do outro lado, que é na Canaã celestial. Se você deseja isso, tome uma posição diante dele. Enquanto você estiver ouvindo essa canção, é o momento para você se levantar daí e dizer: Deus, não está mole não, mas eu quero vencer, me ajuda. O pastor Licar vai cantar essa canção que é o chamado de Deus para a sua vida. Levanta daí, traz a água que está dentro do teu barco ao altar do Senhor e que Ele te abençoe muito nessa manhã. Pode vir em nome do Senhor. Eu quero ser inteiro, quero de verdade. Entregue-se a Ele. Desejo ser completo no Senhor Jesus. Não importa. Meu pobre coração só é metade se o coração de Cristo não pulsar em mim. Por isso me entrego todo em seu altar, mesmo que seja só uma parte do que eu posso ser. Vou nesse instante, não pode ser depois. Podem se pois aproximar. já é tarde e o tempo quase podem subir já aqui, por se favor. foi. Sou fragmento, por isso eu venho aqui. Não quero assim viver, que Cristo vive em mim. Já demorei demais a decidir na entrega. Começo, meio, sem certeza do meu fim. Estou aqui, Jesus, preciso agora. Vem resgatar-me, completar meu coração. Por isso me entrego todo em seu altar, mesmo que seja só uma parte do que eu posso ser. Vou nesse instante, não pode ser depois, pois já é tarde e o tempo quase já se foi. Sou fragmento, por isso eu venho aqui. Não quero assim viver, que Cristo vive em mim. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Não importa quanta água exista dentro do teu barco, a vitória é tua.
ajuda a levantar, pois não consigo. Anseio ir a ti, mas algo me detém. Quebranta o que estiver me impedindo. Então eu quero ir em tua direção. Por isso me entrego todo em seu altar. Mesmo que seja só uma parte do que eu posso ser, vou nesse instante. Não pode ser depois, pois já é tarde e o tempo quase já se foi. Sou fraco e mento, por isso eu venho aqui. Não quero assim viver, que Cristo vive em mim. Querido Deus, nós estamos cansados. É muita água entrando dentro do barco. Temos a impressão, às vezes, que vamos naufragar. São tempestades que nós não contávamos com ela. Surpresas desagradáveis que batem à nossa porta todos os dias. Por mais que temos vislumbres de felicidade ou de alegria, contentamento por uma ou outra coisa, já chegamos à conclusão de que esse mundo não reflete a tua vontade. E as tuas escrituras muito bem para isto apontam. E nessa hora, Senhor, queremos que o Senhor nos dê o alívio prometido. Que apanhe esse fardo pesado que nós carregamos e tome-os nas tuas poderosas mãos. Faze por nós aquilo que nós mesmos não conseguimos. Tira essa água que está dentro desse barco. Mostra-nos a atuação de tua intervenção em nossa vida. E perdoa-nos porque ninguém mais atrapalha a realização da tua vontade da nossa vida do que nós mesmos. O Senhor tem um plano para a gente e a gente atrapalha. O Senhor tem um propósito e a gente se interfere. Erga-se no barquinho de nossa vida como se ergueu lá no Mar da Galileia e determina uma ordem para que esse vento se acalme, para que essa tempestade emudeça. Mas se o vento não se acalmar, se a tempestade não cessar, em última instância, não deixa nosso barco afundar, haja o que houver. Faze-nos chegar do outro lado, a nova terra, porque lá não teremos tempestades nunca mais. E se tudo isso não passa de um processo pedagógico para assumirmos o nosso verdadeiro lugar, aqui estamos nós. Descemos do nosso palco, do nosso orgulho, do nosso maldito eu, e nos prostramos diante da tua presença humildemente, porque o nosso lugar é estar nos teus pés. Tu és o grande, nós somos o pequeno. Tu és o todo-poderoso, nós somos o limitado. Faze-nos perceber que esse mundo não representa a tua vontade e que arda no nosso peito o desejo de ir logo para esse novo céu e essa nova terra onde habita a justiça. Ensina-nos as lições que precisamos aprender, ainda que seja pelo meio do instrumento dor.
que de um jeito ou de outro, saibamos que é melhor estar nas tuas mãos. Aqui estão os teus filhos diante do teu altar, em pé diante da tua presença. Toma o barquinho da vida de cada um nas tuas mãos e dá-nos uma viagem calma ou turbulenta, mas ainda assim na sua presença sempre. Em nome de Jesus nós te oramos, hoje e sempre. Amém. Abraço no teu irmão e diga que Jesus acalme a tua tempestade.